Baba Yaga é a bruxa que você não queria querer encontrar na sua frente. Isso porque ela é imprevisível. Ela poderia te tratar muito bem, como poderia simplesmente mandar a cabana dela, que é um ser vivo, esmagar você com aquelas pernas de galinha. Mas o que é a Baba Yaga? Seria uma deusa antiga? A personificação da morte ou apenas uma bruxa ou um bicho-papão? Vou explicar tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo. Se você é novo no canal e caiu aqui de paraquedas, não esqueça de se inscrever aí porque tem vídeo novo sobre mitologia toda semana. E também deixa o like, compartilha o vídeo e comenta aí que você vai me ajudar bastante, hein? Desde já, obrigadão. A Baba Yaga, na incrível maioria das vezes, é uma bruxa, um ogro ou uma ogra que vive em uma cabana que parece estar abandonada no fundo de uma floresta, e nisso ela pode devorar, ajudar ou aprisionar as pessoas, que normalmente são crianças. Ou seja, ela funciona muito também como se fosse um bicho-papão, inclusive daí que vem o apelido do John Wick. Também aparece como uma guardiã das águas da vida, e o nome dela normalmente é entendido como significando vovó bruxa ou vó bruxa. Mas como nada é certo nessa vida, tem algumas fontes que dizem que não se sabe exatamente o significado real do nome da Baba Yaga. Na realidade, para ser mais exato, o mundo não sabe qual seria a tradução real do termo Yaga. A primeira vez que essa bruxa apareceu, ao contrário do que você pode pensar, não foi em um conto de fadas, como por exemplo um João e Maria da Rússia, mas na realidade foi em um livro de gramática em 1755. Mas provavelmente ela existe muito antes, vindo de histórias que eram contadas pelo mundo através do tempo. Deve ter surgido, e aí sou eu que tô falando, tá? Não tô tirando isso de fonte nenhuma, de alguma velhinha que morava em uma cabana mais isolada de algum vilarejo. De toda forma, a história foi ganhando muita fama e entrou para os contos da Rússia. A Baba Yaga, embora geralmente seja uma vilã de qualquer peça que aparece, ela também pode aparecer ajudando, e é entendida como um personagem muito trickster, digamos assim, mais malandro, que acaba incentivando transformações do que mais uma figura de uma bruxa malvada. A história mais conhecida da bruxa Yaga é a chamada Valissa, a Bela. Nessa história ela liberta sem querer a protagonista da madrasta e das meias-irmãs. E como você pode perceber, é uma história meio parecida com a Cinderela, que também tem as meias-irmãs e a madrasta que são horríveis. Mas ela pode aparecer também em outras histórias, como Baba Yaga e a Garota de Coração Bom e a Princesa Sapo. Antigamente ela incorporava mais a maldade como sendo um tipo de monstro terrível que estava escondido na floresta e caçava criancinhas. Mas hoje em dia ela aparece muito mais como tipo de heroína, ou é referenciada como algo nesse sentido. Baba Yaga normalmente aparece como uma velha enorme e muito feia que mora em uma cabana que foi construída sobre 4 pernas de galinha, que são muito altas, que podem se virar ou se mexer sob o comando da bruxa. É frequentemente vista deitada sobre o fogão ou até mesmo sobre o chão da cabana. Ela é tão alta que quando se deita no chão ela pega de um lado até o outro da cabana e o seu nariz pega no teto. E ao sair de casa ela anda em um almofariz que é movido por um pilão com uma das mãos dela, e com a outra ela segura uma vassoura para apagar todo o rastro que ela deixa pelo caminho. Como eu disse em outros vídeos em que eu cito a Baba Yaga, como por exemplo o vídeo das bruxas mais poderosas, ou o vídeo de tudo sobre a mitologia eslava, inclusive os dois vão estar aí na descrição e no card para vocês, muito provavelmente a Yaga é uma das bruxas mais famosas do mundo, isso se ela não for a mais famosa. Com certeza você já viu alguma referência sobre ela por aí, como por exemplo aqui eu vou citar 3. Na série What If da Marvel, no episódio dos zumbis, que eu não lembro exatamente o número dele, mas eu só lembro que tem zumbis, tem um personagem que toda hora fica falando da Baba Yaga, que a Baba Yaga tá vindo, que a Baba Yaga vai pegar todo mundo, uma coisa assim. No caso, ele está se referindo à feiticeira Escarlate, que tá maluca lá, né, virou um zumbi, mas a referência da lenda é bem clara. Na série The Witcher, ela também aparece, se eu não me engano, na 2ª temporada. Um grupo acaba indo em direção a uma cabana e falam ou cantam algumas coisas ali, não lembro exatamente. E isso que eles falam é uma referência a uma frase da própria lenda da Baba Yaga, que é dito para fazer a cabana virar para a pessoa. Inclusive, até na série, uma bruxa aparece ali dentro da cabana depois. E é claro que eu não posso deixar de citar o apelido, né, o título de John Wick, que é o Baba Yaga, que no caso é porque Baba Yaga pode ser visto como um tipo de bicho papão também, né, que caça crianças. E o John Wick no caso seria um bicho papão das pessoas que ele caça. Baba Yaga é uma figura única e uma das coisas mais frequentes de todo o folclore eslavo. Se você pegar os deuses e outras figuras da mitologia eslava, para você achar algum equivalente na mitologia romana e grega, por exemplo, é muito fácil.
como o caso do Perun, que é o deus eslavo do trovão, que tem o Zeus e o Júpiter como equivalentes. Mas a Baba Yaga é muito difícil você fazer isso, ela é muito única, é muito específica. As histórias da bruxa devem ter surgido há muito e muito tempo no norte da Rússia e da Finlândia. Uma das explicações diz que o povo dessa região tinha estátuas de pedra que eram chamadas Yaga, que por muitas vezes tinham suas próprias cabanas que eram construídas nos tocos das árvores. Essas figuras representavam uma deusa local e para ela sempre pediam conselhos e ela de certo modo controlava o destino das pessoas, quase lembrando um pouco a Baba Yaga que conhecemos. Ela aparece como uma bruxa velha, assustadora e selvagem, com um apetite quase insaciável por pessoas. Entre os povos mais antigos, as mulheres mais velhas eram vistas como guardiãs da sabedoria, da tradição da família e da própria tribo. Meio que como elas já eram mais velhas e não tinham como ser mães, elas agora eram mães de toda a tribo. Pensava-se que essas anciãs entendiam os mistérios da vida e da morte. As bruxas então eram vistas como mulheres muito sábias. Entretanto, mais tarde, por causa das pessoas descobrirem que a magia poderia ser usada também para o mal, as pessoas começaram a ter medo e odiar essas mulheres. Com isso, elas começaram a ser mortas, e o conceito de bruxas foi muito mais para uma velha assustadora, feia e maligna, que é como vemos hoje. A Baba Yaga acaba pegando esses dois lados da história, porque assim como ela pode ser assustadora e maligna, ela também é sábia, poderosa, benevolente e gentil se a pessoa merecer. Procurar a ajuda da Baba Yaga é considerado algo muito arriscado. Ela é imprevisível, assim como ela pode te ajudar e te dar alguns conselhos, ela pode simplesmente te ameaçar, te agredir e te devorar. Por causa da região onde a lenda deveria ter surgido, existe muita diferença nas lendas sobre essa criatura, e também até no nome dela. Ela pode se chamar Jezibaba em tcheco, eslovaco, ou Jakababa em esloveno. Como quase todo tipo de bruxa, a Baba Yaga pode voar, mas diferente do que Harry Potter mostraria, a Yaga não usa uma vassoura para isso. Segundo contam na Rússia, a Baba Yaga voa usando almofariz, que seria um tipo de tigela. Além disso, ela também usa um pilão como se fosse um remo, e como dito anteriormente, ela também segura uma vassoura para varrer tudo que ela deixa pelo caminho para ela não ser encontrada. Por causa de tudo isso que ela faz, quando a Baba Yaga está voando, ela acaba causando um vento extremamente forte que quase arranca as árvores do chão e faz com que elas fiquem rodopiando. A casa da bruxa é uma cabana velha e maltrapilha que fica no fundo de uma floresta de bétula. É quase difícil de você encontrar, exceto se for por um fio mágico que aparece simplesmente do nada e mostra o caminho até o local. A cabana dela, apesar de parecer uma casa comum, é um ser vivo e tem vida própria. Ela fica sobre pernas gigantescas de galinha, as janelas funcionam como se fossem olhos e a fechadura da porta é cheia de dentes. E a porta está sempre do lado oposto de quem quer entrar e só aparece quando alguém fala a frase mágica. Cabana ou cabana vira as costas para a floresta e a frente para mim. Existe também uma cerca estranha que circunda a cabana, feita de ossos humanos e cobertos com caveiras que soltam luz por onde ficavam os olhos, e essa luz ilumina toda a floresta. Várias vezes a cabana parece sendo protegida por cães famintos, gansos maus, outros pássaros e um gato preto. Apesar da Baba Yaga conseguir comer até 10 pessoas de uma vez, ela é extremamente magra e ossuda, parece quase um esqueleto andando. O seu nariz é típico do nariz de bruxa, é muito comprido e curvado. Ela controla todos os elementos da natureza, água, terra, fogo e ar. Ela também é acompanhada por seus fiéis servos e cavaleiros, o Cavaleiro Vermelho, Cavaleiro Branco e o Cavaleiro Negro, que ela chama de meu amanhecer brilhante, o meu sol vermelho e minha noite escura. E assim como essa frase mostra, eles controlam o amanhecer, o entardecer e o anoitecer. Alguns de seus outros servos são os amigos de alma, que são 3 pares de mãos sem corpo, que realizam desejos, e o seu pastor, que é o feiticeiro Koshei, o mago imortal, que também já tem vídeo aqui no canal. Pode parecer estranho que mesmo eu contando tudo isso aqui pra vocês, alguém resolva procurar pela Baba Yaga em sua cabana, mas ela sabe praticamente tudo, ela vê tudo e diz toda a verdade sobre aqueles que são corajosos o suficiente para perguntar. Muitas das vezes o herói ou a heroína da história entra na cabana procurando por conhecimento, verdade ou ajuda, como por exemplo o que aconteceu com Valissa. A Baba Yaga ajuda esses protagonistas dando conselhos, encontrando armas e ajudando nos objetivos. Ela funciona também como um tipo de animal, mais especificamente um predador, e pode encontrar qualquer pessoa pelo cheiro. Ela mesmo diz que sente o cheiro do espírito russo. Talvez isso mostre que ela nem seja russa na verdade, mas um espírito muito mais antigo que a própria mãe Rússia. Voltando a falar um pouquinho sobre o nome dela, em sânscrito, Baba significa algo mais ou menos como velha ou sábia, e Yaga poderia vir de Yadna,
que se relaciona com o fogo e com o sacrifício da tradição védica. Então, dessa forma, Baba Yaga poderia ser traduzida para a sábia do fogo ou a sábia da transformação, mas tem vários e vários outros significados. Entre essas muitas possibilidades tem, por exemplo, doença, enfermidade, horror, calafrio, ninfa perversa da floresta, bruxa, mulher má, raiva, fúria, tortura, dor, preocupação, serpente, cobra, esposa do tio, madrasta, tia e mãe. Mas de toda forma, o termo sábia está intimamente ligada à bruxa. Muitos ainda tentam descobrir qual seria a função original da Baba Yaga, talvez sendo uma figura associada ao mundo dos mortos e a protetora da floresta, ou até uma entidade que acabou sendo degradada pelo tempo e acabou se tornando um demônio. Também é possível que a Baba Yaga na realidade fosse uma sacerdotisa responsável pela passagem da juventude, e daí que vem a ideia de que ela devoraria as crianças. Outros ainda dão a ideia de que ela talvez fosse uma deusa suprema de uma sociedade que era matriarcal, então teria sido jogada para baixo a imagem da Baba Yaga para que a cultura dessa sociedade fosse esquecida. De todo modo, a Baba Yaga acaba lembrando um pouco a deusa Kali, que é a deusa da destruição e do caos, mas apesar da Yaga ser muito ligada à morte, ela também simboliza a velha da deusa tripla, já que ela é a morte que leva para o renascimento. Aliás, a própria bruxa Yaga é cheia de símbolos. Muitas vezes ela aparece morando em uma cabana com outras duas irmãs, ou também filhas, que também são chamadas de Baba Yagas. Desse modo, ela vira realmente a deusa trina em todo o sentido da coisa, uma representando a virgem, a outra mãe e a outra anciã. Ela também aparece como uma guardiã das águas da vida e da morte. Quando alguém está morto pela espada, pelo fogo, acaba sendo molhado pelas águas da morte. Todas as feridas acabam se curando, e depois, quando o cadáver se levanta, ele é atingido pelas águas da vida e ele renasce. O símbolo do forno nos contos da Baba Yaga também é algo muito importante, já que o fogão desde os tempos primordiais mostra duas coisas que não são tão parecidas assim, que é o útero e o pão assado. No caso do útero, ele é o símbolo da vida e do renascimento, já o pão é o símbolo da terra, um lugar onde o corpo é enterrado para depois se levantar novamente. A Baba Yaga tem uma mente completamente psicopata. Ela pode pedir para seus convidados que arrumem a casa e limpem ela antes dela mesmo devorar eles, como se eles fizessem uma última coisa antes que terminasse a jornada da vida. Além disso, ela dá uma escolha para a vítima. Ele pode simplesmente se sentar por vontade própria na espátula, antes que ela fosse colocada no forno. Aí, se a pessoa fosse corajosa espiritualmente e fisicamente, ela poderia escapar das chamas, se não, viraria o jantar. Ela é a Senhora das Águas da Vida e da Morte, a Senhora Branca da Morte e do Renascimento, e também é conhecida como a antiga deusa dos ossos velhos. O significado desse título é um tanto quanto curioso. Ossos velhos querem dizer as coisas às quais o ser humano se prende, mas com o tempo essas coisas devem ser esquecidas. Quando vamos para a morte, para a escuridão, ou ficamos doentes ou tristes demais, viajamos para a cabana da Baba Yaga. Então ela recolhe os nossos ossos e derrama água sobre eles. Tudo isso enquanto ela canta, e dessa forma faz que todos renascem. Ela força todos aqueles que vão para sua cabana a verem o seu eu mais sombrio, dá sabedoria profunda para alcançar as próprias sombras. Ela só ajuda aqueles que são mais humildes. Ela pode nos destruir ou nos iluminar. Ela sai geralmente da sua cabana pela manhã, retornando à noite e comanda um bando de gansos que circulam pelos céus em busca de crianças. Na história, os gansos negros da Baba Yaga, duas crianças desobedientes que se chamam Olga e Sergei, resolvem fugir de casa enquanto a sua mãe está no mercado. Tudo isso, é claro, depois da própria mãe ter avisado elas para não saírem de casa enquanto os gansos estivessem voando. Mas eles desobedecem e o Sergei acaba sendo agarrado e trazido de volta para a cabana de Baba Yaga para que ela fizesse o seu jantar. Mas a Olga consegue salvar o seu irmão usando itens mágicos, e os dois acabam aprendendo a lição de sempre ouvirem a própria mãe. Apesar de em outros contos de fada ela parecer apenas como uma bruxa, alguns pesquisadores veem ela como uma deusa mãe antiga chamada Yagaya Baba, e isso acaba confundindo algumas pessoas dizendo que a Baba Yaga seria uma deusa da morte. Sendo uma espécie de representação da natureza, como até tempestades, ou até personificação da própria morte, alguns dizem que a Baba Yaga seria uma versão da deusa Perséfone. O Trickster, ou trapaceiro, aparece na mitologia de culturas em todo o mundo, mas deve ser lembrado que essas mitologias já foram entendidas como crenças também, crenças religiosas, tão válidas quanto qualquer outra que você possa pensar.
O trickster, ou malandro, ou trapaceiro, era um deus, uma emanação de uma divindade suprema que interferia na vida de outras divindades, dos humanos e de outras criaturas do mundo da natureza, por qualquer motivo ou até mesmo sem nenhum motivo. E no fim dessas histórias ele sempre fazia com que outra pessoa acabasse passando por uma transformação. Por mais desagradável que possa ser a experiência com o trickster, a pessoa acaba sendo forçada a sair da sua zona de conforto para um novo estado, muitas vezes um estado mais superior, mais elevado, de consciência de si mesmo, ou até de força ou do mundo. O trickster seria a definição daquilo que mais assusta as pessoas, o que resulta nelas superando isso depois. E por que eu tô falando isso? Porque tudo isso que eu acabei de falar pra vocês se encaixa, por exemplo, no Loki da mitologia nórdica ou até na Baba Yaga, já que ela é um ser imprevisível e muito assustador. Só pra deixar uma coisa clara, no começo do vídeo eu acabei falando o nome da personagem aqui errado, tá? É Vasilissa, não Valissa. Mas enfim, vambora. A Baba Yaga, como trapaceira, aparece mais claramente na mais famosa de suas histórias, que é Vasilissa a Bela. A Vasilissa vive feliz com a mãe e com o seu pai até os 8 anos de idade, quando a mãe acaba adoecendo e a chama para o leito de morte. Dá para ela uma boneca para ajudá-la na vida, e essa boneca fica com a menina por muito e muito tempo. E sempre escondida de todo mundo, ela oferecia comida e bebida para a boneca sempre que ela fosse enfrentar um desafio para que ela recebesse ajuda. E após a morte de sua mãe, o pai de Vasilissa se casa com uma mulher que tinha 2 filhas que tem muita inveja da beleza da Vasilissa. E essas mulheres acabavam maltratando a menina, dava para ela as tarefas mais difíceis e o pai dela não podia fazer nada, já que ele estava sempre muito ausente por causa de viagens a negócios. Mas com a ajuda de sua boneca, ela consegue fazer todas as tarefas. Mas o tempo passa e passa, e a menina e suas irmãs finalmente atingem a idade de casar, mas a madrasta começa a recusar todos os pretendentes de Vasilissa, dizendo para eles que ela não pode se casar até que as suas irmãs mais velhas encontrem maridos, e na esperança de que a menina sumisse, a madrasta sempre mandava ela para algumas tarefas dentro da floresta. Agora, nas profundezas desta floresta, havia um gramado verde, onde havia uma pequena cabana miserável sobre pernas de galinha. Nesta casa morava a Baba Yaga, uma velha avó bruxa. Ninguém se atreveu a chegar perto da cabana, porque Baba Yaga comia a gente. A madrasta de Vasilissa continuou mandando-a para a floresta, na esperança de que ela encontrasse a bruxa e fosse consumida. Porém, a bonequinha mostrou-lhe onde cresciam os arbustos, as flores e os frutos, e não a deixou chegar perto da cabana com coxas de frango. Toda vez que Vasilissa voltava sã e salva, sua madrasta odiava cada vez mais. Mas um certo dia, Vasilissa é enviada diretamente para a cabana de Baba Yaga para que ela pedisse fogo. Ela vê 3 cavaleiros a cavalo passeando por ali, um branco, um vermelho e um preto, que trazem o crepúsculo, o nascer do sol, o anoitecer, respectivamente. Ela chega na cabana pouco tempo antes de escurecer. Ao redor da cabana havia uma parede de ossos humanos, encimada por caveiras. O portão da parede tinha dobradiças feitas de ossos e pés humanos e a fechadura de mandíbulas com dentes afiados. Vasilissa congelou de horror com a visão, mas de repente a floresta se encheu com um barulho terrível, árvores gemendo, seus galhos rangendo e as folhas farfalhando. Baba Yaga veio voando da floresta. Ela montou o seu grande alfomariz de ferro e bateu com um pilão. Ao chegar, ela varreu os rastros atrás dela com uma vassoura de cozinha. A Baba Yaga exige saber o que aquela garota estava fazendo ali, e concorda em dar fogo para ela em troca de trabalho. Ela atribui tarefas impossíveis para Vasilissa, que ela consegue realizar com a ajuda de sua boneca. A menina permanece com a bruxa por algum tempo como sendo a sua serva e fica curiosa sobre uma série de coisas, mas é avisada por Baba Yaga que nem toda pergunta leva ao bem, mesmo quando ela permite que ela pergunte o que quiser. Vasilissa entende a ameaça implícita e apenas pergunta sobre os cavaleiros, aparentemente enfurecendo Baba Yaga, que exige saber por que ela não pergunta mais. Vasilissa responde que está apenas fazendo o que a Baba Yaga sugeriu. Então enfurece ainda mais a bruxa quando lhe pergunta como ela foi capaz de realizar todas as tarefas. Ela responde cuidadosamente que as bênçãos de sua mãe a permitiram, e Baba Yaga, rejeitando qualquer coisa abençoada, manda ela ir embora. A bruxa manda para casa com uma caveira contendo fogo, que ela foi enviada para buscar. Uma vez trazida para dentro de sua casa, queima a malvada madrasta e as suas meias irmãs até as cinzas. Depois, Vasilissa e sua boneca
boneca sai de casa. A menina acaba se tornando uma costureira tão boa, mas tão boa que ela impressiona até mesmo o rei, que se apaixona por ela e eles se casam e vivem felizes para sempre. Nesse conto, como em outros como a Princesa Sapo e a Maria Morivena, Baba Yaga atua como se fosse uma catalisadora de transformações. A boneca realiza todas as tarefas impossíveis dadas à Vasilissa, mas é a Baba Yaga que dá as tarefas e alerta a menina sobre as perguntas. E que, é claro, dá a caveira pra ela que liberta ela daquela vida cruel. É claro que por causa disso tudo, a Baba Yaga acaba se tornando o assunto favorito dos filmes e desenhos animados da Rússia. O filme de animação Bortok, o Magnífico, coloca a Baba Yaga como sendo a personagem principal e não como antagonista. O filme Vasilissa, de Alexander Hall, que tem, é claro, a Baba Yaga como personagem, foi o primeiro longa-metragem da União Soviética, quando se trata de fantasia. E é claro que a figura da Baba Yaga apareceu muito durante a Era Soviética. Na época ela aparecia como sendo uma exploradora de seus animais. A Baba Yaga também é a principal antagonista no romance de fantasia Enchantment, de Orson Scott Card, e aparece no conto Joseph Koza, do escritor ganhador do prêmio Nobel Isaac Bashevis Singer, e com frequência aparece numa revista infantil muito popular chamada Os Contos de Jack e Jill. Clarice Píncola, que é uma escritora, acabou utilizando esses contos de fada para descrever o desenvolvimento feminino, e a Baba Yaga também aparece no Dungeons and Dragons. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor deixa o like aí, para mostrar que você gostou, e também se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau!